O primeiro painel deste evento abordará o tema SCM-SVA. Entenda os conceitos e saiba por que o SVA é importante para os provedores regionais. Para compor o palco, nós temos o prazer de convidar o senhor Samuel Possebon, diretor-geral da Teletime e Televiva. O senhor Basílio Pérez, presidente do Conselho Consultivo da ABRAP. O senhor Aníbal Diniz, conselheiro da Anatel. E o senhor Alan Faria, advogado do escritório Silva Vitor, a quem nós recebemos com carinho do nosso aplauso, por gentileza. Enquanto os nossos convidados ocupam seus lugares, nós lembramos a todos que os debates serão realizados sempre ao final de cada painel. As perguntas poderão ser encaminhadas pelo app para todos aqueles que estiverem com o evento já na palma das mãos, né? E também aos microfones que estarão disponíveis com a equipe de apoio neste auditório. Neste momento, nós temos o prazer de convidar para moderar este painel o senhor Samuel Possebon. Muito obrigado, Marisa. Bom dia a todos. Agradeço em nome do Elton Possetti, que coordena o trabalho da Brint em Brasília, o convite para poder estar aqui. Agradeço a toda a diretoria da Brint, Basílio também. Para mim é uma grande honra estar pelo segundo ano aqui fazendo essa moderação do painel de abertura. Acho que a gente vai ter um painel bastante interessante para 8h30 da manhã. A sala está cheia, acho que é um assunto que preocupa e, ao mesmo tempo, instiga todos vocês. Eu acho que a gente, para não perder o tempo do debate e dar oportunidade para que as apresentações sejam feitas e subsidiem essa discussão que a gente vai ter em sequência, eu gostaria de convidar, então, o conselheiro Aníbal, da Anatel, para fazer a sua apresentação inicial. Pode usar o púlpito, pode usar aqui, e os demais, se preferirem ficar na plateia para ficar mais confortável, fique à vontade, senão a gente tem o monitor de retorno aqui também, como vocês preferirem. Ok, eu teria uma apresentaçãozinha, já está aí. Tem alguém que está fazendo a manipulação aqui das telas? A mocinha está trazendo ali para você Bom, o controle. Em primeiro lugar, eu quero dar bom dia a todos e a todas, dizer que é motivo de muita honra para mim estar aqui nesse congresso da Brint, agradecer imensamente ao Basílio, ao Elton, ao Eric, a todos os integrantes da Brint, a todos os provedores regionais do Brasil, pequenos e médios provedores, que têm feito uma verdadeira revolução no acesso à banda larga no Brasil, e dizer que nós, da Anatel, tanto o Conselho Diretor quanto equipe técnica, superintendentes, temos um carinho muito especial pelos pequenos provedores e estamos num esforço tremendo de adequar os nossos procedimentos para incentivar cada vez mais esse segmento do setor de telecomunicações, que é um segmento muito especial. Eu tenho dito em todas as minhas participações que esse setor de telecomunicações ele é tão impactante na economia nacional que, mesmo em momento de crise, mesmo momento em que há uma retração total dos investimentos na economia nacional, o setor de telecomunicações se faz presente com investimento. E, nesse ambiente especificamente, a gente tem que fazer um recorte especial pela contribuição dada pelos provedores regionais. Nós temos, nos últimos 2 anos, um crescimento fantástico dos pequenos provedores. Nós tínhamos 4.908 provedores registrados na Anatel em 2014, 5.862 em 2015 e 635 em 2016. Nós tivemos um crescimento de 19% de 2014 para 2015
e de 13% de 2015 para 2016. Agora, o próximo quadro, ele vai mostrar algo que é ainda mais, digamos, impactante e vai gerar um orgulho para todo mundo que está contribuindo com esse quadro. Imagine só que, nesse primeiro trimestre de 2017, nós tivemos 536 mil novos acessos à banda larga no Brasil. A contribuição dos pequenos e médios provedores regionais foi de nada menos que 414 mil novos acessos. Ou seja, tivemos uma contribuição de 77,2% dos novos acessos nesse primeiro trimestre de 2017, vindo dos pequenos provedores. E o interessante é que a gente pega a trajetória, é uma trajetória crescente. É uma trajetória crescente. Eu não quero provocar nenhuma intriga, mas eu devo dizer que, dos últimos 3 congressos que eu participei do Futuricom, eu notei uma diminuição no seu tamanho. E eu estou vendo que o Congresso da Abrint, a tendência daqui para frente é só aumentar. E isso reflete exatamente o quadro que a gente está vendo, um crescimento indiscutível. Onde é que entra a Anatel nesse momento de crescimento? Eu sei que a Anatel ela é, digamos assim, o depositário de todas as críticas, mas é fundamental a gente dizer também que há um diálogo acontecendo. A gente tem uma interação muito rica com a Abrint e com outras entidades representativas dos pequenos e médios, e a gente tem procurado abrir o ambiente para tentar identificar onde estão os problemas e a gente tentar dar resposta a esses problemas. Alguns passos importantes já foram dados, e eu gostaria de citar aqui alguns deles. O primeiro, a simplificação dos procedimentos de outorga, com redução de taxas. A gente teve uma diminuição significativa do tempo de tramitação, antes demorava até 140 dias, e agora a gente está tendo a possibilidade de conceder uma outorga num período muito curto, entre 5 e 21 dias. Nós temos uma redução significativa também na taxa de cobrança para a concessão de uma outorga, que baixou de 9 mil há pouco tempo para R$400 hoje, para se obter uma outorga de um serviço de comunicação multimídia, R$400 de taxa. Então, faz parte dessa política da Anatel de simplificar e de promover a concorrência. Nós estamos tendo um tremendo esforço no sentido de eliminar toda e qualquer barreira à concorrência. Os novos regulamentos que estamos construindo na Anatel, a gente tem procurado estabelecer esses diálogos, não só abrindo ainda mais as consultas públicas, mas fazendo dos nossos gabinetes ambientes em que todas as ideias possam circular e a gente possa fazer esse trabalho, tanto em relação ao PGMC, que é o Plano Geral de Metas de Competição, quanto no regulamento de homologação de oferta no atacado, de produtos no atacado, quanto ao regimento geral de interconexão. São regulamentos novos que estão em discussão e a gente tem procurado encontrar o caminho para trazer, sim, simplificação para os pequenos provedores. E outro aspecto importante também que está no PGMC e já está em prática, e a gente pretende fazê-lo ficar ainda mais potente junto aos pequenos provedores e pequenos e médios provedores, é o Sistema Nacional de Oferta no Atacado, o SNOA, que tem que funcionar como grande shopping center de serviço no atacado para os pequenos. Se há algum tipo de dificuldade de acesso a esse mecanismo, é fundamental que a gente estreite as nossas conversas no sentido de simplificar ao máximo. Esse ambiente tem que ser um ambiente de total incentivo à expansão da competição. A redução das obrigações relativas aos pequenos é outro aspecto também que está nesse novo Plano Geral de Metas de Competição, uma nova conceituação do que é pequeno provedor, a gente acabar com aquela barreira dos 50 mil, porque hoje quem atinge 50 mil acessos já passa a cumprir
uma infinidade de obrigações que acaba inviabilizando o seu negócio. Então, a gente está trabalhando, o nosso voto no PGMC foi nesse sentido, para que todo provedor que não é um PMS, que não tem uma presença significativa no mercado, seja pequeno, independentemente do número de acessos que ele tenha, porque dessa maneira a gente vai verdadeiramente incentivar o crescimento de todos. É claro que tem exceção, porque nós temos operadoras hoje que são PMS, que querem ser consideradas pequenas, a gente vai ter que ter um tratamento específico nesses casos, nessas exceções, mas isso tudo a gente está conversando de maneira muito tranquila com a Abrint. E o outro aspecto importante também, que partiu do nosso gabinete, foi a implantação do Comitê dos Pequenos Prestadores, os prestadores de pequeno porte. Essa matéria foi construída na Superintendência de Planejamento e Regulamentação, ainda com a presença do Bicalho, hoje continua com a Lúcia Bardi, mas essa matéria já subiu, está hoje sob relatoria do conselheiro Otávio, e nós esperamos o quanto antes ter esse comitê implantado para a gente poder fazer também desse ambiente um endereço certo para todos os assuntos que digam respeito aos pequenos e médios provedores regionais. O outro aspecto também importante é que a Anatel iniciou um processo de licitação das sobras de radiofrequência, com o objetivo também de promover duas coisas. Primeiro, a utilização eficiente do espectro, que é um bem raro, caro, escasso e precisa ser plenamente utilizado. E nós precisamos dos pequenos que estão já investindo tanto em rede, também entrando nesse universo da utilização eficiente do espectro, e por isso a gente fez uma primeira licitação de sobra de espectro, teve 21 mil lotes disponibilizados, uma parte deles foi contratada e está em fase de documentação, alguns já conseguiram firmar os seus contratos, mas nós esperamos, tão logo seja concluída essa etapa, a gente iniciar um segundo momento de licitação da sobra das sobras, porque a gente quer fazer com que todas as frequências, todas as faixas de espectro sejam plenamente utilizadas. Outro aspecto que eu gostaria de citar também é que, dentro desse esforço da relação com os pequenos, foi inaugurada ontem a página dos pequenos provedores regionais no site da Anatel. A gente quer também fazer dessa página um ambiente colaborativo. Um dos primeiros passos que eu acho que vai interessar a todos é a gente construir a muitas mãos um retrato real de qual é a infraestrutura disponibilizada no Brasil. Hoje tem muitas informações que os pequenos provedores têm de determinadas cidades que nós da Anatel não temos. Então, nós vamos construir um mapa em que a gente vai poder, em pouco tempo, ter uma real fotografia da infraestrutura existente hoje no Brasil, para saber onde verdadeiramente deve ser direcionados os investimentos frutos de políticas públicas, para a gente não ter sobreposição de infraestrutura, e por isso a gente vai precisar da contribuição de todos. No que diz respeito ao aspecto de definição, porque nós estamos aqui a falar de SVA, Serviço de Valor Adicionado, e Serviço de Telecomunicações. Então, é fundamental, primeiro de tudo, a gente estabelecer essa definição e essa separação do que é Serviço de Valor Adicionado e o que é Serviço de Telecomunicações. Essa definição vem lá na Lei Geral de Telecomunicações, em 2 artigos. No artigo 60, ela vai definir exatamente o que é o serviço de telecomunicações. E no artigo 61 da LGT, vai ter a definição do serviço de valor adicionado, deixando bem claro que serviço de valor adicionado não é serviço de telecomunicações. E aí, a gente observando o que está lá na letra da lei, vai dizer que serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que possibilita a oferta de telecomunicações mediante transmissão, emissão ou recepção por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético de símbolos, caracteres, sinais, textos, imagens, sons e informações de qualquer natureza. Essa é a definição do serviço de telecomunicações. No que diz respeito ao serviço de valor adicionado, a lei estabelece no artigo 61 que
atividade que acrescenta novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, movimentação ou recuperação de informações, e não constitui serviço de telecomunicações, e não se confunde com o serviço de telecomunicação que lhe dá suporte. Essa diferenciação é muito importante para tirar de vez aquela discussão de se o serviço de valor adicionado tem que ter a mesma regulamentação do serviço de telecomunicações, porque a lei estabelece essa diferenciação, deixando claro que o que vem para adicionar ao serviço de telecomunicações tem que ter um tratamento realmente diferenciado. Outro aspecto importante que a gente, pegando o histórico, dessa relação entre o serviço de valor adicionado e o serviço de telecomunicações, a gente vai perceber que esse serviço de comunicação multimídia que vocês oferecem lá na ponta, que vocês fazem chegar aos usuários, digamos assim, é o ponto mais acabado em que nos encontramos, porque agora nós temos um único contrato para ter a provisão de internet, para ter o acesso a todos os conteúdos. Só que no passado não era assim. Quando veio a norma número 4, lá em 95, o serviço de valor adicionado era exatamente comparado com o serviço de conexão à internet, mas só que eram precisos 2 contratos para se ter acesso a esse serviço. Era um contrato de conexão à internet e outro contrato para se ter o telefone fixo. E, na realidade, essa situação se estendeu por muito tempo, mesmo a lei tendo feito a diferenciação entre o serviço de valor adicionado e o serviço de telecomunicação, ela manteve esses 2 contratos, que se estendeu por muito tempo, e só foi resolvida essa situação em 2013, com a resolução, a nova resolução da Anatel, que tratou do regulamento do SCM, a resolução 614, que aí sim estabeleceu essa possibilidade de ter um único contrato para resolver o acesso à internet e acesso aos serviços de telecomunicações. É claro que o mercado já tinha, com a criatividade própria do mercado, já tinha mais ou menos resolvido o problema, mas regulamentarmente nós temos um ponto decisivo para resolver essa situação em 2013. Qual é a situação que nos encontramos hoje? Nós estamos vivendo, por conta da convergência estabelecida no serviço de comunicação multimídia, um desafio que mexe com todo mundo, mexe com o regulador, mexe com o investidor, mexe com os provedores, tanto os grandes quanto os pequenos, que é essa questão de uma corrida total à rede para ter acesso a tudo. As pessoas estão exigindo cada vez mais velocidade, cada vez mais capacidade, estão utilizando assim, o tráfego de dados, é uma coisa excepcional, e ao mesmo tempo, os serviços de valor adicionado, principalmente os over-the-top, que também tem essa dúvida, se se não é, como é que pode ser classificado, mas na medida em que se utiliza da rede sem ter a rede, acaba também sendo um serviço de valor adicionado. E nós vivemos esse drama trazido pela convergência, porque nós precisamos de ampliação da rede, precisamos de garantir capacidade, e, ao mesmo tempo, nós temos os que investem em infraestrutura, de certa forma, lamentando porque investem, mas quem lucram são os serviços de valor adicionado. E aqui, Possebon, eu queria trazer uma figura de linguagem que ilustra essa situação. No Brasil é assim, os sem terra sofrem, os sem teto sofrem, os sem emprego sofrem, mas os sem rede lucram, porque eles não precisam de rede para ter os seus serviços disponibilizados, e os que provêm essa infraestrutura acabam reclamando muito dessa situação. E o que a gente vê como possibilidade para a gente dar um passo adiante? No próximo slide, a gente vai ter a importância do serviço de valor adicionado para as redes de banda larga, porque de nada adiantaria se nós tivéssemos
muito mais velocidade, muito mais capacidade, se nós tivéssemos uma super infraestrutura instalada no Brasil, se nós não tivéssemos conteúdo. Então, a gente vai ter que estabelecer essa convivência, não tem jeito. O serviço de valor adicionado, tanto quanto os OTTs, as over-the-top, que estão, digamos assim, tirando o maior proveito da rede no momento, tem que ser aproveitado de forma inteligente pelos provedores. Os provedores precisam encontrar esse mecanismo de associar. Por quê? O serviço de valor adicionado agrega um valor às redes de banda larga, permitem maior taxa de crescimento de suas receitas e também pode possibilitar um caminho para fazer a competição inteligente com os over-the-top. Porque no início, quando a gente ouvia o pessoal detentor das redes, principalmente os grandes, tratando os over-the-top como se fossem, digamos assim, uns piratas que estavam se utilizando da rede, lucrando com a rede, mas não tem rede construída, parecia digamos assim, uma disputa pouco inteligente. Agora, o que a gente vê é a necessidade de também haver uma convergência de entendimento entre os provedores de infraestrutura e os provedores de conteúdo, de tal forma que todos saiam ganhando, porque a gente só pode dar passos significativos se for construído um cenário em que todos saiam ganhando. No próximo slide, a gente vai ver que já temos algumas operadoras que já estão olhando para isso e estão procurando estabelecer a sua própria estratégia de serviço de valor adicionado às suas redes. E isso eu acho que, inevitavelmente, vai ser o caminho para todos, porque, senão, vai ter rentabilização demais do serviço dos que não utilizam, não dispõem de rede, com uma menor rentabilização dos detentores de infraestrutura. E qual é a conclusão que a gente chega nesse cenário? Só para concluir, Possebon e senhores debatedores. A conclusão é que nós não temos como fugir desse desafio. O cenário das telecomunicações, ele é complexo, é dinâmico, não vai deixar de ser complexo e não vai deixar de ser dinâmico. Então, a gente tem aí uma grande equação com múltiplas possibilidades, mas que a gente vai ter que resolver. Nós temos que resolver o problema da infraestrutura no Brasil, e tem que ser uma questão central da política pública, porque levar a banda larga para as regiões que estão desprovidas dessa infraestrutura tem que ser obrigação do Estado brasileiro, não tem outro caminho, né? Os investidores reclamam, com toda a razão, porque, querendo ou não, o custo do capital no Brasil é muito maior e não permite, num tempo adequado, fazer o retorno, por isso há uma dificuldade de investimento, e nós sabemos que só vai ter bom tráfego de conteúdo se a gente tiver boa infraestrutura. Então, que situação que a gente vai ter para resolver esse problema, se quem investe em infraestrutura não tem o retorno adequado e, ao mesmo tempo, a gente precisa de infraestrutura para poder dar vazão à grande necessidade de tráfego que nós temos no momento. Então, essa é uma equação sobre a qual a Anatel tem que se debruçar, e todos os players, pequenos, médios ou pequenos, vão ter que também estar permanentemente refletindo a respeito. E a gente tem algumas teses que precisam ser colocadas em práticas. A gente precisa fazer com que os fundos setoriais sejam verdadeiramente colocados a serviço do investimento em infraestrutura, para a gente poder dar uma resposta de política pública nesse caso, e cabe à Anatel, digamos assim, ser a grande protagonista nesse debate, juntamente com quem investe. E eu acho que a Abrinte é uma parceira, nós temos nos reunido com alguma regularidade para discutir vários assuntos, e esse assunto está muito em pauta. A gente tentar encontrar um jeito de ter uma linguagem só, porque se tem possibilidade do Brasil dar um salto adiante no que diz respeito a essa dificuldade econômica que ele enfrenta, é se ele olhar com a devida atenção para o setor de telecomunicações, principalmente para os pequenos. A gente vai ter que dar um jeito de fazer aquele fundo garantidor funcionar, investindo em pequenos, porque hoje quem está fazendo a Anatel, digamos, cumprir com a sua missão de fazer o desenvolvimento do setor de telecomunicações, quem está fazendo
permitindo que a Anatel cumpra essa sua missão, são justamente os pequenos. Por isso, a gente tem que ter uma parceria muito afinada nesse sentido. E os serviços de valor adicionado entram, digamos assim, como uma luva nesse cenário, porque a gente vai ter que somar todos os esforços para chegar a bom termo. Na nossa reflexão dentro da Anatel, a gente tem focado nesse sentido. Ou a gente dá total atenção aos pequenos, às suas reivindicações e os passos que precisam ser dados para que eles continuem investindo, ou a gente vai ser, digamos, ficar decrépitos e não vai estar dialogando com o que acontece de melhor na sociedade. Porque, nesse momento do cenário das telecomunicações, tudo que as pessoas querem é banda. As pessoas querem ter acesso a todos os aplicativos, a todos os conteúdos, com total rapidez. E a Anatel tem que focar também todas as suas atenções para que os esforços da política pública sejam voltados para a expansão da banda larga. E, dessa forma, a gente vai estar contribuindo também para o fortalecimento dos serviços de valor adicionado e também ao fortalecimento de todos os pequenos. Essa seria a minha participação inicial. Agradeço muito a oportunidade que me foi concedida. Muito obrigado, doutor Aníbal, pela apresentação bastante completa. Trouxe certamente muitos subsídios que a gente vai usar daqui a pouco. Eu queria passar, então, agora a palavra para o Basílio, para ele fazer a apresentação do ponto de vista de vocês, do ponto de vista dos provedores de acesso. O Basílio todos conhecem, é o presidente do Conselho da Abrint. Basílio. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui novamente no evento da Abrint e, mais uma vez, numa palestra bastante polêmica, porque a gente sabe que a questão de SVA e DSM é um fator importantíssimo para os provedores. Eu vou tentar fazer conceituar melhor o que é o SVA e o SCM. Então, vou falar um pouco da legislação, mas vou falar muito rapidamente, porque o doutor Alain vai se aprofundar nesse sentido, sobre como que funciona um SVA, o que é um SVA, o histórico, a evolução, a composição de custos, principais modelos de operação e exemplos de planos de contas, para ter bem estruturado o que é SVA e SCM. Bom, tudo começa com a norma 4. A norma 4, ela definiu, entre todas as suas regras, o que é a internet. Então, ela define o que é a internet. E a internet é um conjunto de redes com meios de transmissão de computação e que envolvem roteadores, equipamentos e protocolos. Ou seja, a internet também é equipamento. A internet, para alguém prestar acesso à internet, isso não ocorre de forma mágica, ocorre com equipamentos e muitos equipamentos, como vocês sabem, independente de telecomunicações. Ele definiu também o que era o serviço de valor adicionado, que depois foi aprimorado, que é um serviço que ele vai usar uma rede pré-existente de telecomunicações. Esse é o ponto focal. Então, o serviço de valor adicionado, ele está sempre sendo usado em cima de uma rede pré-existente. A norma 4 definiu também o que é um serviço de conexão à internet. É um tipo de serviço de valor adicionado que faz o acesso à internet, ou seja, acesso à internet é um dos valores dos serviços de valor adicionado. E na norma 4 também definiu o que era o provedor de serviço de conexão à internet, o PSCI, que é a entidade que presta o serviço de conexão à internet. E a norma 4 ela é bem mais completa do que isso, tem mais uma série de coisas, mas vamos ficar por aqui. Então, basicamente, a internet é apenas um dos possíveis serviços de valor adicionado. Outros serviços de valor adicionado são monitoramento de câmeras de vigilância, alarmes, disque despertador, na época antes da internet, aconselhamento telefônico antes da internet, serviços de informação por fax,
Antes da internet tinha o BBS, que era uma espécie de internet compartimentada, que ela não se falava diretamente. A Lei Geral de Telecomunicações, como já foi falado, ela veio depois e estabeleceu melhor o que é o serviço de valor adicionado e dizendo claramente que ele não é um serviço de telecomunicações. Bom, apesar de todas essas, da norma 4, de todas as portarias e tudo que a Anatel fez várias vezes, posicionou que existem os dois serviços, o acesso à internet é uma coisa que precisa do SVA e as telecomunicações é outro serviço, são dois serviços diferentes. Apesar de tudo isso, todos acompanharam que já teve muita encrenca em termos jurídicos. Isso foi subindo até que chegou no STJ, na súmula 334, que deixou bem claro que o ICMS não incide sobre o serviço de provedores de acesso à internet. Inclusive, nessa súmula, tem a súmula, esse texto aí, o ICMS não incide, esse é o resumo. As súmulas são muitas páginas, na verdade, e um trecho dessa súmula é muito claro. Diz que os estados não podem alterar a definição e o conteúdo do que é o serviço de conexão à internet. Ou seja, os estados eles podem definir, eu vou falar disso mais para frente, eles podem definir quanto vai cobrar de ICMS, mas ele não pode dizer isto é telecomunicação, isto não é telecomunicação. Isso quem pode dizer é só o governo federal, porque isso está dentro da esfera federal. Seguindo, isso aqui é só o que eu acabei de dizer agora. Os estados podem definir quanto eles podem cobrar de imposto, mas eles não podem definir o que é telecomunicações. Isso é muito importante, porque atualmente, quem tem acompanhado as últimas autuações investidas dos fiscos em cima dos provedores, tem fiscais querendo descaracterizar o serviço de valor adicionado como se ele não existisse, ou seja, como se isso fosse uma coisa desnecessária. E não é desnecessária. Nós sabemos que ele é um serviço realmente importante e necessário. Bom, aqui eu estou mostrando como que era antigamente, na época do acesso discado. Um usuário, usando um serviço da concessionária de telefonia local, se conectava através de uma concessionária da telefonia, era o serviço de telecom, se conectava num SVA, que é o provedor de serviço de valor adicionado, que era um provedor de internet. Esse provedor contratava o link para a internet de uma grande operadora e, desde aquela época, o link para prover a internet sempre foi contratado pelo provedor. Até aqui o provedor não tinha nada de telecomunicações, ele era exclusivamente SVA. Ele não fazia uma única nota de ICMS, ele não tinha telecomunicações, isso em 1995, quando começou o acesso discado. Quem fazia as telecomunicações eram as operadoras. Tanto do lado do link, tinha uma operadora fornecendo o link, e do lado da telefonia, tinha uma concessionária de telefonia local. Vou voltar aqui um instante. Na parte do SVA, às vezes o pessoal... eu já vi fiscais descaracterizando que SVA não é nada, que SVA é um roteadorzinho, uma coisa simples, mas não é isso. Quem trabalhou nessa época sabe que para prestar acesso discado, você tem que ter um monte de servidores. Você tinha que ter servidores de acesso, os total controls da vida, que eram caríssimos, servidores de armazenamento de dados, sistemas administrativos, sistemas de autenticação, servidor de log, servidor de hospedagem, de FTP, DNS, servidor de SMTP, servidores de anti-spam, servidores de antivírus e roteadores. Ou seja, existe uma série de serviços de informática que um provedor de acesso discado precisava fazer. E ele não estava fazendo nada na parte de telecomunicações, que era do lado da linha telefônica e do lado do link. Existiu na própria LGT,
tem um artigo 75, que é importante saber disso daqui. As telecomunicações só existem entre propriedades, entre edifícios. Não existe telecomunicações dentro de um mesmo edifício, ou seja, não precisa de concessão, permissão, não autorização para prestar atividade de telecomunicação dentro de um edifício. Isso é importante, porque dentro de um edifício, qualquer coisa que você esteja fazendo, um roteador, Wi-Fi, ou qualquer coisa, aquilo não é telecomunicações. Telecomunicações só existe quando saiu na rua. Começou a andar na rua, entre edifícios, entre locais, isso é telecomunicações. Isso está definido na LGT. O funcionamento do serviço de valor adicionado, hoje já chegando no caso da fibra ótica. Toda essa parte da conexão de fibra ótica, as ONUs, até a fibra ótica com os postes, com tudo que você tem na rua para poder fazer o serviço, até a OLT que está recebendo os dados dessa fibra ótica, toda essa parte é SCM. Tudo que tem do lado, a partir daí, todos os servidores, roteadores, tudo que você está envolvido, e inclusive o link de internet, tudo isso é SVA, mantendo os mesmos conceitos do que era no acesso discado. Também a questão do histórico, em 95 começou a norma 4, em 2001 foram lançados os primeiros licenças de SCM, e em 2002 começaram as primeiras outorgas de SCM. Só que existe uma coisa interessante, se vocês verificarem, tem 7 anos, de 95 até 2002, que não existia um único provedor que fosse SCM ainda, tinha talvez um ou dois, que eram os que estavam os primeiros. Todos eles estavam fazendo exclusivamente SVA. Então, só de 2002 para cá é que começou a mistura SVA com SCM. E tem uma coisa curiosa também, de 95 a 2002, não era só acesso discado que existia. Os provedores eles já ofereciam outros serviços de velocidade maior. Eles ofereciam acesso discado, que era banda estreita, usando as concessionárias de telefonia, frame relay, alguns de vocês devem lembrar, devem ter usado isso, que é uma espécie de banda larga corporativo, onde uma operadora, normalmente a concessionária, trazia conexões até o provedor, num concentrador de frame relay. Desse concentrador de frame relay, você já colocava na tua rede, do mesmo jeito que era um acesso discado. Ou seja, no acesso discado chegavam as linhas telefônicas, entrava no teu RAS, que ia atender o acesso discado, e de lá você fazia o teu SVA. No frame relay era a mesma coisa, você tinha um concentrador, quem trazia as conexões de telecomunicações era uma operadora de telecomunicações qualquer, normalmente a concessionária local. Daquele concentrador você saía com o seu cabo de rede e entrava nos teus equipamentos, nos mesmos equipamentos que faziam o serviço de acesso discado. Existiam casos de links dedicados também. Uma operadora, uma concessionária, uma operadora de telecomunicações, Embratel, Telefônica na época, levava uma conexão, uma LP de dados, mas sem trafegar nada, de uma empresa corporativa, normalmente, até o provedor. E o provedor, o que ele fazia? Ele dava a porta IP para que aquela conexão passasse a ter internet, que é o tal do trânsito que o pessoal utiliza hoje em dia. Tudo isso era exclusivamente SVA, e não era só banda estreita e não era só acesso discado. E tinha também o famigerado autenticação de ADSL, que foi feito só para poder adequar a legislação para as operadoras, que elas precisavam de alguém para autenticar o ADSL. Na verdade, fazendo até um parênteses sobre o que aconteceu na resolução 614, a resolução, na verdade, ela só veio resolver essa parte da autenticação ADSL. Então, quando ele falou que permite acesso à internet, inclusive até diz que tem que ser gratuito para quem tem mais de 50 mil usuários, aquilo foi pensado só na autenticação ADSL. A autenticação ADSL é que tinha o conceito de que precisava de 2 empresas, obrigatoriamente, e as concessionárias não poderiam fazer serviço. Mas os provedores já faziam esses serviços de banda larga, de serviços de alta velocidade, ainda na época
licença de SCM, antes das licenças de SCM. Isso estava tudo legal, porque quem fazia a conexão de telecomunicações era uma empresa de telecomunicações. Aqui, fazendo uma mistura, um acesso discado, uma concessionária de telefonia levando até um provedor, o PSCI. A banda larga é uma autorizada de SCM, pode ser qualquer uma, levando até um provedor de PSCI. Do PSCI para frente é exatamente a mesma coisa. Não tem nada que o provedor que está fazendo acesso discado faça diferente do que o provedor que está fazendo acesso de banda larga. Não há diferença nenhuma, a diferença é só de velocidade e equipamento mais moderno, só isso. Na prática, o que acontece... a minha empresa ainda tem acesso discado. Eu sei que o pessoal às vezes não acredita, mas ainda existem alguns. Na verdade, existe, acho que 1 ou 2 clientes conectados a qualquer momento. Usuário de acesso discado, usuário de acesso corporativo, banda larga, todos eles convergem para um mesmo provedor. Dentro de um provedor do PSCI, a forma como ele está tratando os dados para esses clientes poderem entrar na internet é a mesma coisa, se for discado, se for banda larga via fibra ótica, não importa. São 2 serviços diferentes. As telecomunicações estão acontecendo na parte da rua e do provedor para dentro começa a parte de internet, que é a parte de SVA. Aqui vou entrar numa parte de composições de custos para o pessoal entender um pouco a diferença. Um SCM via rádio, que aqui eu estou imaginando uma empresa que presta a parte de SCM e faz via rádio. Então, ela tem os equipamentos e ela tem o CAPEX, ou seja, o investimento que ela precisou fazer, que precisa ser amortizado. Esse investimento vai envolver torres de retransmissão, rádios ponto a ponto, rádios ponto multiponto, rádios em comodato com clientes, que ela às vezes tem que deixar com o cliente. E na parte de manutenção, que é o OPEX, tem o gerenciamento técnico, as equipes de manutenção, materiais de reposição, aluguéis de retransmissores. E nos custos, eu considerei o seguinte, o CAPEX é assim, quanto custou, qual é a vida útil daquele material, daqueles equipamentos. Então, dividir o custo pela vida útil, a gente tem um custo mensal que a gente tem que repor para poder recuperar o valor do investimento. E na parte do OPEX, são os custos mensais, vão sendo somados e eles têm que ser repostos para poder remunerar o provedor. Numa SCM via fibra, na parte dos equipamentos, aqui eu estou falando só de SCM, tá? Na parte dos equipamentos, seriam os OLTs, caixas de derivações, caixas de backbone, caixas de atendimento, ONU em comodato com o cliente, tudo isso é SCM e são equipamentos que você está investindo para montar a tua estrutura. E na parte de manutenção, tem o gerenciamento, equipe de manutenção, materiais de reposições e o aluguel do poste. O aluguel do poste entra na operação do SCM, ou seja, o custo do aluguel do poste, ele é impactante na operação do SCM, porque ele está na rua, ele faz parte da tua rede. E aqui, como que são os SVAs? Os equipamentos SVA são servidores, storage, suítes, roteadores, infraestrutura de CPD, softwares, tudo isso são equipamentos que você precisou montar, que vai ter que também ser amortizado. E a parte de operação é o gerenciamento técnico, a equipe de administração, a equipe de suporte, aluguel dos imóveis, os links de internet que você contratou, se o provedor de acesso à internet fornece internet, ele precisa contratar internet. É como se uma padaria que vai fazer pão não pudesse contratar farinha para fazer o pão. Ela precisa o produto dela é a internet, então ela precisa que o link da internet seja dela, do SVA. E links de transporte por PTT e o custo do AS. A gente sabe também que ter um AS, o ASN, custa dinheiro também, tem uma cobrança anual disso daí. Aqui a gente vai mostrar um exemplo prático de um cálculo de uma empresa que faz SCM e SVA.
é um provedor hipotético de 5.000 clientes conectados com fibra ótica numa cidade. É uma região urbanizada, relativamente pequena, área residencial. É um exemplo hipotético, mas é baseado em números reais, números que eu peguei números do meu provedor, também conversamos com outros diretores da Brint e conseguimos pegar uma mistura e uma média de números que todo mundo considerou adequado. Então, aqui tem uma composição de custos. No CAPEX que eu coloquei lá, aí tem o custo para implantar uma rede de 5.000 clientes, chegou aqui em 2.476.000 para implantar essa rede. E a parte de operação. A operação dessa rede custa R$ 55.000 mensais. Isso é custo. Aí, o que a gente fez? Nós pegamos a implantação para ela se pagar em 10 anos, que é um tempo bem longo, somado com o custo mensal, deu 75.000 de custo da rede de SCM, para atender 5.000 clientes. Jogando que o SCM não é um serviço que você presta só por obrigação, você presta ele é um serviço que você quer ter lucro. Então, a gente colocou uma margem de contribuição de lucro de 20% em cima desse custo, jogamos depois todos os impostos, e aí dividimos pelos 5.000 clientes que você está atendendo, dá R$ 26,50 de SCM por cliente. Aqui, a mesma coisa no SVA. No SVA, o custo é menor, você gastou R$ 995.000 para montar a parte de SVA correspondente. O custo mensal é maior, custa R$ 190.000, porque o preço dos links encarece bastante. Isso dá R$ 200.000, jogando 20% de lucro, dá 250, jogando os impostos, 275, dividido pelos 5.000 clientes, dá R$ 55 por cliente, de SVA. Então, quando a gente fala que existe umas porcentagens, umas divisões entre SCM e SVA dentro de um provedor, isso existe mesmo, existe uma lógica, e é uma coisa calculável. Só que é o seguinte, não é um cálculo arbitrário, não é para... A gente não está propondo que alguém chute uma porcentagem, a gente está propondo que o pessoal calcule e coloque no seu plano de contas para chegar nesse número. Aqui são os modelos de operação. É muito comum uma mesma empresa que faz o SCM e o SVA. Ela emite um boleto só, com 2 notas fiscais, que ela é obrigada a fazer 2 notas fiscais, uma de SCM e outra de SVA, e manda isso para o cliente dela. Existe a outra situação muito comum no mercado também, de empresas diferentes. Uma empresa fazendo só o SCM e outra só o SVA. A empresa de SCM, ela faz a rede, ela faz toda a parte da rede e ela tem uma conexão, que é dela, ela que fez essa conexão, com a empresa de SVA. E a empresa de SVA contrata o link, pega os dados que estão vindo concentrados da empresa de SCM e faz o serviço de internet. Nessa situação, que também é muito comum, cada empresa tem seu próprio boleto, sua própria nota fiscal, uma delas fazendo nota de telecomunicações, a outra fazendo nota de serviços de SVA. Modelos que existem muitos provedores que têm 2, 3, 4 empresas trabalhando em modelos desse tipo. Agora, é importante, eu vou colocar esse aviso, porque é o seguinte, eu vou colocar aqui um plano de contas na sequência para o pessoal entender. Só que é o seguinte, esse plano de contas não é mágico, não é aplicou esse plano de contas, está tudo certo, pelo contrário. Cada empresa tem que fazer o seu plano e adaptar a sua própria realidade. O fato de você ter um plano de contas bem estruturado, bem organizado, não vai impedir que chegue um fiscal lá e te autue. Isso vai acontecer de qualquer forma. Só que se você está bem estruturado e você sabe o que você fez a sua lição de casa, você tem os seus conceitos muito claros, você tem condições de brigar e discutir em todas as instâncias que forem necessários e com muita chance de ganhar. Bom, aqui, rapidamente, a gente preparou um plano de contas. Esse plano de contas está sendo implantado na minha empresa para que tenha toda essa separação. Eu vou detalhar umas coisas sobre ele aqui. Na parte de receita, a gente está separando assim, prestação de serviços de telecomunicações. Está separando os tipos de receita. Tem receita de telefonia STFC,
Receita de telefonia móvel, eu coloquei isso aqui porque tem alguns provedores, inclusive por causa das novas licenças que surgiram de LTE, que o pessoal está tirando, que já está pensando em fazer alguma coisa de SMP. Então, ele teria que ter lá no plano de conta dele, tem que ter lá dizer qual é a receita de SMP, qual é a de STFC, qual é a de SCM, qual é a de SEAC, qual é a de telecomunicações. Inclusive, esse plano de contas foi baseado num plano de contas da própria Anatel, que ela fez para as grandes operadoras, separar todos os detalhes. Então, essa parte de telecomunicações eu peguei do plano de contas da Anatel para tentar compor isso aqui. Na parte de SVA, aqui tem Serviço de Conexão à Internet, o SCI, é uma receita para a conexão à internet. Serviço de hospedagem de sites, serviço de hospedagem de servidores, serviço de correio eletrônico, serviço de gerenciamento de redes, serviço de voz sobre IP, serviço de vídeo sob demanda e outras receitas de valor adicionado. Aqui eu queria fazer um parênteses, que é o seguinte, eu sou um dinossauro da internet, começou em 95, então eu tenho praticamente todos esses serviços. Eu sei que tem muitos provedores novos, recentes, que montaram o acesso em fibra já. Tem gente que está começando com fibra, já nem passou pelo rádio, e ele está fazendo só acesso. Ele não está fazendo e-mail, ele não está fazendo site, ele não faz nada disso. Isso é ruim para vocês, que está fazendo só o acesso. Por quê? Primeiro, que o teu link tem um uplink totalmente jogado fora. Porque quase todos os clientes estão usando o download, eles não estão usando o uplink. Então, o teu link está subaproveitado. Você não oferecer hospedagem de sites, não oferecer serviço de correio, você está deixando de oferecer serviço de valor adicionado que vão compor a tua receita e vão ajudar a melhorar a tua parte de custos. Existem também as receitas de aluguel, porque às vezes você deixa algum equipamento com o cliente que você tem que cobrar um aluguel, eventualmente você tem uma infraestrutura e quer alugar para outro provedor ou para outra pessoa usar aquela infraestrutura. No caso de quem faz hospedagem, às vezes você pode alugar softwares para a pessoa usar a hospedagem e outras receitas de aluguéis. Na parte das despesas, agora a despesa de SCM, tem dois tipos de despesa, de insumos. Tem um insumo de materiais de instalação, materiais de manutenção, e tem os insumos de serviços, que são serviço de transporte e de uso de rede terceiro. Aqui não é link, você contratou um transporte para interligar POPs seus de alguma forma dentro da área de SCM. Aluguel de postes, aluguel de torres, aluguel de dutos, aluguel de pontos de presença, aluguel de outros serviços de rede. Então, isso são serviços que você está contratando de alguém para poder prestar também o teu serviço de SCM. No caso do SVA, também tem as suas despesas. Material de instalação de redes locais em clientes. Isso daqui é o seguinte, tem provedores que prestam muito serviço ao cliente. Eles vão lá, principalmente clientes corporativos, e montam a rede para ele, põe um roteador lá para ele, controla a rede do cliente. Então, entraria nessa parte aí os materiais de instalação. Dispositivos de redes locais de clientes, tem provedor que fornece o roteador Wi-Fi para o cliente. Então, ele entraria aqui, ele é um serviço de SVA. O Wi-Fi que você está fornecendo para o teu cliente não é um serviço de SCM. O SCM é o que está acontecendo na rua. Materiais de manutenção, que você eventualmente tem que substituir, e insumos de serviços de SVA. É o link de internet, é do SVA. Transportes IPs para você chegar até o PTT, aluguel de espaço em data centers e terceiros, de repente você precisa contratar um aluguel em algum lugar, aluguéis de softwares, que você precisa contratar softwares para fazer a tua operação de SVA, aluguel do local, do teu próprio data center, onde você está, e outros serviços. Esses arquivos do plano de contas completo, aqui eu só fiz um resumo, a gente vai disponibilizar na lista de e-mails da Brint, na parte que eu já tinha prometido isso para o pessoal na lista jurídica, junto com essa apresentação aqui. E espero que isso seja útil para o pessoal poder
montar um modelo e adequar isso para a sua empresa. Bom, basicamente é isso, e a gente está à disposição. Tá? Obrigado. Muito obrigado, Basílio. Antes de passar a palavra para o Alan, que é o nosso advogado especialista no assunto, vai trazer um pouco mais de confusão para a cabeça de todos vocês, lembrando que tem uma enquete no aplicativo do evento, no aplicativo da Brint, muito interessante, que vai ajudar a gente depois a provocar um pouco de debate. Eu recomendo àqueles que estão com o aplicativo responder essa enquete. A pergunta que a enquete faz é: se a Anatel acabar com SBA, o que você acha que acontece com o seu negócio? As respostas estão bem interessantes aqui. Vamos respondendo, e ao final da apresentação do Alan, a gente vai colher o resultado e discutir um pouco em cima dele. Então, eu gostaria de passar a palavra para o Alan, só para dar o devido crédito, é Alan Faria. Ele é advogado do escritório Silva Vitor Advocacia. Alan, por gentileza. Muito bom dia a todos. Gostaria de agradecer, primeiramente, à associação pelo convite de estar aqui hoje. Queria cumprimentar os senhores que compõem essa mesa e todos os demais presentes aqui. Ao contrário do que o Samuel disse, eu vou tentar, ao invés de fazer confusão, trazer esclarecimento para os senhores. O Basílio colocou muito bem na sua apresentação os termos técnicos e fez com muita propriedade essa separação. Então, a minha missão aqui hoje é tentar trazer esses conceitos para o dia a dia, para a prática dos senhores. Então, ao invés de trazer confusão, eu vou tentar trazer esclarecimento. Sempre que me chamam para falar sobre SCM e SVA, o primeiro ponto importante, até para iniciar um debate, é que a gente não pode comparar gênero e espécie. Quando a gente fala SCM e SVA, nós começamos a fazer comparações, e isso é importante para que a gente tenha esses conceitos em mãos, e tenha esses conceitos bem definidos, inclusive no dia de uma fiscalização, sendo certo que esse é o temor, o maior temor da maioria das empresas dos senhores. O entendimento dos conceitos ele é muito importante, e ele perpassa justamente por entender e poder explicar para quem está fiscalizando a empresa dos senhores qual é o serviço que os senhores prestam. O SCM ele é uma espécie do gênero telecomunicações. O SVA ele é o gênero. Então, a gente não pode comparar espécie e gênero. O Basílio colocou muito bem na sua apresentação. O SCM é uma espécie do gênero telecomunicações. O SVA, existem vários tipos de SVA. Com muita propriedade, ele relatou esses tipos de SVA aqui para os senhores. Toda confusão perpassa justamente na caracterização do serviço de conexão à internet como sendo uma espécie de SVA. Eu acho que esse é o grande cerne do debate. Ao meu ver, e ao ver da Brint, o serviço de conexão à internet é um serviço de SVA. Isso não tem dúvida. Não resta qualquer sombra de dúvidas em relação a isso. Então, o primeiro contraponto que eu faço aqui hoje, senhores, é a necessidade da gente separar corretamente, inclusive, as próprias nomenclaturas. E por que eu dou essa dica para os senhores? Quando a gente fala, por exemplo, internet via rádio, eu converso muito com muitas empresas que atuam nesse segmento, e empresas que possuem os mais variados modelos de negócios possíveis. Quando a gente fala em internet via rádio, às vezes a empresa fala, não, eu sou uma empresa de telecomunicações. Mas veja, a própria nomenclatura internet via rádio nos remontam a dois serviços distintos, internet e a infraestrutura, pela qual a internet vai ser fornecida. Nesse caso, a infraestrutura de rádio, os enlaces de radiofrequência. O Basílio colocou muito bem
que existem inúmeras infraestruturas de telecomunicações que são fornecidas atualmente. A gente tem serviços de telecomunicações através de fibra, através de radiofrequência, através de satélite. Enfim, existem inúmeras possibilidades de você fornecer o serviço de conexão à internet, o que já nos remonta para uma separação completa e conceitual de que o serviço de conexão à internet ele não pode ser considerado um SCM, ele não pode ser considerado um serviço de telecomunicações. Se assim fosse, eu não poderia ter internet discada, como foi dito, porque eu estou utilizando uma infraestrutura de telefonia fixa para fornecer a conexão à internet. Eu não poderia ter a conexão à internet através de um satélite, porque eu estou utilizando uma infraestrutura satelital. E vejam, senhores, tem vários, como eu disse, são vários modelos e negócios diferentes. Tem um modelo de negócio que é muito interessante, de uma empresa no Rio Grande do Sul. Essa empresa ganhou uma licitação no norte do país. E para que, sendo certo que ela não consegue ter infraestrutura para sair do sul do país até o norte do país, ela utiliza uma infraestrutura satelital. Ela fornece a conexão à internet do sul do país, através de um satélite, e chega até o norte do país. Ela está utilizando uma infraestrutura satelital, ela contrata uma infraestrutura satelital para poder fornecer o serviço de conexão à internet. Vejam, os conceitos que essa alteração dos conceitos, com a possibilidade de atrelar o serviço de conexão à internet ao SCM, ele não se sustenta. Não se sustenta pelos próprios modelos de negócio, e não se sustenta pelas próprias definições da lei. Eu não vou ficar fazendo definição de legislação, porque já foi colocado, mas eu vou tentar dar uma clareza maior para essas definições. Então, esse primeiro contraponto, o que a gente deve entender é que o serviço de telecomunicações é o gênero, e sobre esse gênero tem várias espécies. Eu tenho várias infraestruturas de telecomunicações. E o serviço de SVA é o gênero, e eu tenho várias espécies de serviços de valor adicionado, dentre os quais conexão à internet é um serviço de valor adicionado. O conceito de serviço de comunicação multimídia já foi apresentado, mas é importante deixar claro que o serviço de comunicação multimídia, na verdade, nada mais é do que a interligação de um ponto a outro. Foi muito bem colocado o artigo 75 da LGT, pelo Basílio, no seguinte aspecto. Para a Anatel, telecomunicações, ela só ocorre telecomunicações se eu tiver interligação de um ponto a outro em edificações diferentes. Isso é telecomunicações. Agora, o que vai ser fornecido por meio dessa infraestrutura de telecomunicações, isso é serviço de valor adicionado. E a conexão à internet passa por meio dessa infraestrutura. O conceito de serviço de valor adicionado está na própria LGT, e o serviço de conexão à internet, como também já foi colocado, ele está na norma 004. Muita gente me pergunta, a norma 004 ainda está em vigor? Já ouvi várias pessoas também dizerem que, não, a norma 004 já perdeu a sua vigência, ou a norma 004 só era aplicada na época da internet discado. Olha, a minha opinião e a minha visão é que a norma 004, na verdade, ela foi construída através de conceitos que se aplicam perfeitamente nos dias de hoje. E a gente precisa se valer desses conceitos para entender o serviço e para fazer a separação correta do serviço. A única diferença que existia na época da norma 004 para hoje é a plataforma de telecomunicações, a infraestrutura. Que hoje a gente tem, como eu disse para vocês, inúmeros tipos de infraestrutura diferentes, que fornecem capacidade maiores do que ocorria antigamente. O Basílio também colocou muito bem o conceito da norma 004, para os senhores entenderem de forma bem aclarada o que é o serviço de conexão à internet. A norma 004 ela vem e explica. Inclusive, na exposição de motivos da própria Lei Geral de Telecomunicações, que é a lei que privatizou o sistema de telecomunicações nacional,
a exposição de motivos dessa lei, ela explica detalhadamente por que o artigo 61, que trata dos serviços de valor adicionado, deu essa caracterização, deu essa separação entre telecomunicações e valor adicionado. E a norma 004 é principal, importante para a gente entender por que dessa separação da LGT. Vejam, a norma 004 é de 1995, a LGT é de 97. A LGT foi construída sobre o pilar da norma 4. Então, a norma 4 ela continua em vigor até hoje. E a gente tem que pedir e batalhar e combater para que essa norma não seja revogada. Porque esse é o grande perigo, já antecipando e respondendo à pergunta da enquete, Samuel, que foi colocada. Sim, se a norma 004 cair e continuar ocorrendo essa confusão de conceitos, aí sim a gente tem um enorme receio, de que esse impacto seja cada vez maior no negócio dos senhores. Porque todo serviço vai ser considerado como telecomunicações. E o grande vilão, como a gente sabe, é o ICMS. Tem estados que são mais de 30%. É importante trazer aqui alguns documentos. Esse é um informe 224 da própria Anatel. E muita gente me pergunta, não, mas a Anatel não considera, como existe dois serviços distintos. O próprio conselheiro Aníbal trouxe aqui essa distinção e, perante a Anatel, existe sim um serviço de valor adicionado. O que ocorre é que, muitas vezes, algumas fiscalizações, ocorre uma confusão entre conexão à internet, não sendo caracterizada como serviço de valor adicionado. Então, esse informe é importante, por quê? No informe, ele fala o que é a banda larga. Né? Então, a despeito da tecnologia, a própria Anatel fala, são necessários dois serviços para fornecer banda larga. Um serviço de telecomunicações e o serviço de conexão à internet. Antigamente, como dito, na conexão que era feita através da plataforma de escada, a gente tinha uma banda estreita. E por que é importante a gente voltar um pouco na história para entender esses conceitos? Porque o máximo que a gente podia ter de conexão à internet era 164 kbps. A banda era muito estreita. Com o caminhar evolutivo, com as novas tecnologias, essa banda começou a ficar maior. Por isso que ela foi denominada de banda larga. Porque, através da radiofrequência, da fibra, a gente pode ter capacidades maiores sendo fornecidas pelas empresas provedoras de acesso à internet. E é importante esse informe 224, porque ele nos dimensiona e nos traz que a própria Anatel tem como separação os dois serviços, de comunicação multimídia e de conexão à internet. Inclusive, faz menção à própria norma 4. Tem um ofício também da Anatel, 10 de 2009, que faz essa separação dos serviços. Existem inúmeros outros ofícios da Anatel. Só chama a atenção dos senhores para o ano 2009. A resolução 272, que criou o Serviço de Comunicação Multimídia, ela é de 2001. Nós já estamos aqui no ano de 2009. E a Anatel separa ainda os serviços. Só um debate que eu trago nesse momento é que a resolução 614, com a vênia, ao entendimento da Anatel, a resolução 614, como dito, ela não poderia trazer em seu conceito, trazer no bojo dessa resolução, a tentativa de enquadrar o serviço de conexão à internet como sendo um serviço de comunicação multimídia. Quando a gente fala, não, possibilitou o fornecimento de um único contrato, sendo que nesse único contrato você formaliza a relação com o seu usuário. Ora, a Lei Geral de Telecomunicações, que é a nossa lei, que rege todo o nosso setor, que é a lei máxima, ela determina que existe uma separação dos serviços. Então, a minha primeira crítica é como que uma resolução pode vir e juntar os dois serviços? Na minha opinião, isso não poderia ser feito. E por que muitas empresas foram por esse caminho de fazer um único contrato e caracterizar o serviço de conexão à internet como um serviço de telecomunicações?
Porque o risco de fiscalização e a segurança jurídica, essa segurança jurídica das empresas, ela era muito volátil. As fiscalizações da agência elas foram muito intensas. Então, a maioria da empresa dos senhores pensavam, não, ao invés de ficar suscetível a uma fiscalização, ao invés de ficar brigando e de ficar me sujeitando a fiscalizações que, na verdade, são bastante desgastantes, inclusive fiscalizações da própria Receita Estadual, eu vou considerar tudo como SCM, a resolução fala que eu posso emitir um contrato só e eu vou tocar meu negócio desse jeito. Pois bem, só um detalhe. Todo negócio, ele pressupõe prosperar e crescer. Quando a empresa dos senhores começa a atingir o teto do Simples Nacional, aí que eu escuto de várias empresas, não, por que eu não separei os serviços antes? Porque ao sair do Simples Nacional, eu já ouvi essa expressão e gosto muito de citá-la, é uma verdadeira morte súbita para a empresa dos senhores. Porque aí o ICMS vai incidir sobre toda a parcela. E se vocês têm um histórico todo de considerar todo o serviço que vocês prestam, que são 2 serviços concomitantes, como sendo só um serviço de telecomunicações, ao sair do Simples Nacional, como é que vocês vão justificar, inclusive para a Receita, que esse serviço agora, de uma hora para outra, passou a ser 2 serviços? É praticamente impossível vocês conseguirem justificar isso. Numa fiscalização, principalmente da Receita, e muito importante a apresentação, Basílio, sua, em relação ao plano de contas, e faço aqui também uma observação em relação ao plano de contas, numa fiscalização de Receita Estadual, a primeira coisa que o fiscal da Receita faz é pedir para ver os documentos contábeis. E ele vai justamente no plano de contas da empresa. Então, vamos imaginar que a empresa faz a separação correta, 2 contratos distintos, a empresa emite faturas distintas para cada serviço, a empresa tem um conceito bem consolidado do que é um serviço, do que é outro serviço, mas no plano de contas ela nomeia tudo como telecomunicações. A Receita vai tributar ICMS sobre toda a receita. E para desconstituir isso, fica cada vez mais difícil. Então, é muito importante, faço aqui ressalva ao plano de contas apresentado por Basílio, porque é muito importante que a empresa dos senhores, ao fazer essa separação entre os serviços, se organizem, tenham esses conceitos bem consolidados, tenham esses conceitos consolidados nos instrumentos contábeis dos senhores e faça essa separação de forma correta. Então, a própria Anatel tem esses conceitos bem definidos nos seus instrumentos. Como eu disse, tem modelos de negócios diferentes. Tem empresas que prestam só comunicação multimídia, não tem internet. Um exemplo, na minha cidade, eu sou de Minas, tem as farmácias Araújo. Lá, as farmácias Araújo, em cada esquina a gente tem uma farmácia Araújo. Vamos imaginar que o dono das farmácias Araújo resolve contratar uma empresa SM para interligar essas unidades. Vamos fazer um exercício aqui, um exemplo prático. Por que ela resolve interligar? Porque, às vezes, ela quer fazer um plano de fidelidade para o usuário, ou quer fazer um controle de estoque, enfim, ele quer passar dados ali, que são dados dele, da empresa dele, das farmácias Araújo. Tem serviço de acesso à internet aí? Não. É um SM puro. Inclusive, tem pessoas que falam que é uma intranet. Eu costumo falar que é um serviço de comunicação multimídia puro. Não há serviço de conexão à internet. De outra banda, vamos imaginar que eu tenho uma empresa só de SVA. Sendo que nessa empresa só de SVA, na verdade, o cliente dos senhores ele é preguiçoso. O cliente quer o serviço lá na casa dele. Vamos imaginar que esse cliente viesse até a minha empresa e eu disponibilizo as portas lá na minha empresa. E o cliente tem que vir com o notebook dele e plugar na minha porta. Tem serviço de telecomunicações? Eu estou falando em
enlace, estou falando em edifícios diferentes, estou falando em levar uma ponta a outra? Não. Então, existem modelos de negócio, inúmeros e diferentes modelos de negócio, que nos remontam, inclusive, para essa própria separação do serviço. Serviço de comunicação multimídia e serviço de conexão à internet, que é o SVA. Então, é importante entender que, através de plataformas de telecomunicações diferentes, a gente pode ter serviço de conexão à internet. E podemos ter só serviço de telecomunicações e só serviço de conexão à internet. Como eu já disse, a norma 004, ela está em vigor, ainda continua em vigor. E ontem, depois de conversar com algumas empresas, inclusive aqui, nesse próprio evento, de forma preliminar, eu, nas minhas pesquisas, já tinha lido algumas decisões, porque muitas pessoas me perguntaram, não, mas isso aí não se fundamenta no judiciário, ou esse conceito é difícil do judiciário entender, enfim. Então, ontem eu cheguei e fiz questão de pegar uma decisão de 2015 do STJ. Tá? Não vou entrar nos detalhes do porquê dessa decisão, mas o ministro Reinaldo Soares, com muita propriedade, ele nos esclarece. Aquilo que a Anatel falou em 2009, que os ofícios da Anatel vêm retratando, e o que a própria legislação determina. A internet via rádio, lembra que eu falei com os senhores da expressão e do conceito, como que eles se confundem, internet via rádio, inclusive está entre aspas, compreendem dois serviços. Um serviço de valor adicionado, que é a conexão à internet, ainda coloca a sigla SCI, que nos remete ao PSCI, lá atrás, não exige autorização da Anatel. E um serviço de telecomunicações, comunicação multimídia, que depende de autorização da Anatel. Então, quando a gente fala em infraestrutura de telecomunicações, eu vou até o meu cliente, ou vou fornecer esse serviço, fazendo esse enlace, essa telecomunicações, a gente fala que existem dois serviços sendo prestados para o cliente. Por isso que a gente defende a separação do serviço. Seja qual for o porte da empresa, seja qual for o tipo, o tamanho da empresa. Essa separação pode ser em empresas diferentes? Pode. Essa separação pode ser numa mesma empresa? Pode. E por que é tão importante essa separação? Como eu disse, o nosso maior vilão é o ICMS. Por que ela é importante? Porque as empresas fora do Simples Nacional é mais de 30% sobre a receita dos serviços de valor adicionado. Isso é um impacto muito grande para o negócio dos senhores. Existem vários aspectos polêmicos em relação a essa separação, e eu nomeei alguns aqui, para a gente fazer, só deixar bem claro aqui alguns aspectos polêmicos. O Basílio já falou a questão do link, e a gente também tem o entendimento que o link ele é um serviço SVA, porque é um insumo do próprio serviço do provedor, porque se o provedor não tiver o link, ele não fornece o serviço de conexão à internet. Existem alguns processos nesse sentido que consideram o link como um serviço de telecomunicações, e a gente discorda de forma veemente. Já houve, como eu disse, várias fiscalizações, tanto tributárias quanto regulatórias, em relação a essa separação. A própria Abrint tem ações judiciais já em trâmite para determinar essa separação do serviço e para tentar trazer uma segurança jurídica maior para os senhores. Eu posso falar isso porque eu sou assessor jurídico da Abrint, a gente está trabalhando nessas ações no Brasil inteiro. Muitas pessoas perguntam qual o percentual que eu aplico de SCM, qual o percentual de SVA. Então, tem que ter uma lei específica para determinar meu percentual. Do meu ponto de vista, não tem que existir lei para determinar qual que é o modelo de negócio dos senhores. Cada empresa tem que fazer essa composição de custos, como foi bem colocado para o Basílio, e determinar qual que é o percentual de um serviço e outro. O que a gente orienta é que esse percentual não seja tão díspare, não haja essa desproporção tão grande. Né? Tem empresas que colocam 1% de SCM e 99% de SVA. Aí você está falando assim, vem cá, fiscalização, vem me autuar. Tá? Porque 1% de SCM não paga nem os custos da operação. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de ter debatido. Também me coloco à disposição dos senhores, caso
ocorra algum questionamento, e deixo aqui meu muito obrigado. Alô? Alô? Bom. Muito obrigado, Alain. A gente tem pouco tempo agora para o debate, porque a gente já estourou um pouco o horário. Fui informado para a gente ir até as 10h15, são 10h10, então vamos fazer uma rodada bem rápida aqui. Passando pelas respostas da enquete que foi colocada no aplicativo, parece que 37% das empresas não veem problema, porque hoje já prestam tudo como se fosse SCM, estão pagando o ICMS cheio, obviamente, mas não veem problema. 36% acham que vão ser afetadas e 26% acham que o negócio se inviabiliza. Doutor Aníbal, pelo que a gente vê, essa questão do SVA ela é complexa, primeiro, porque ela está definida em lei, então não é uma canetada na Anatel que vai alterar isso, né? Você precisa de um processo legislativo para que se tenha alteração. Por outro lado, tem uma relevância para o setor de provedores de acesso, sobretudo tributária, fundamental. E, como o senhor mesmo colocou, também o conceito de SVA tem sido a porta dos fundos para a regulamentação da Anatel, para que serviços concorrentes que chegam sobre a banda larga, os serviços over the top, entrem no mercado sem a regulamentação da agência. Então, fazendo paralelo, Netflix competindo com operadores de TV por assinatura, Skype competindo com operadores de STFC, WhatsApp competindo com operadores móveis na prestação de serviço de mensagem. Como é que você concilia as duas coisas? Quer dizer, de um lado, esse conceito ele é bom, ele é importante, principalmente que dá uma segurança tributária para os operadores, e, por outro, é uma vulnerabilidade para a regulamentação da Anatel. Como que seria o caminho para resolver esse impasse? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente poderia até responder com uma pergunta. É preciso mesmo resolver esse impasse? Isso está verdadeiramente no centro das questões? Isso é o que está pegando para os pequenos provedores atualmente? Porque a gente fica numa situação bastante delicada. Essa complexidade que está lá na conclusão da minha apresentação é exatamente por isso. Nós entendemos que o serviço de valor adicionado, ele vem para complementar esse ambiente da infraestrutura fornecida pelos provedores. E, claro, a Anatel vai ter que estar permanentemente atenta no sentido de não sair do que está estabelecido pela lei e ir se adequando àquilo que é a exigência do mercado, né? Porque eu acho que nesse momento o mercado quer muito menos regulação, muito menos imposição, do que a gente também entrar nessa esfera que é, digamos, a grande esfera da criatividade, a grande esfera da liberdade, em que as pessoas estão atuando, tipo assim, vamos ver se a gente não tem a Anatel entrando fortemente nessa área. Eu não sei, eu acho que a situação ela é assim, confusa mesmo, e vai permanecer assim por muito mais tempo. Eu gostaria de abrir a possibilidade da plateia fazer uma ou duas perguntas. Tem alguém que tenha interesse já de perguntar? Só peço que seja bastante breve na sua pergunta e, de preferência, que dirija para um dos nossos debatedores. Bom dia, Açaías Felipe, da Solintel. Bom, a teoria aí foi muito bem explicada, ficou muito claro para todo mundo as divisões e as separações. Mas no mundo prático, no mundo real, nós sabemos que nesse mercado há uma informalidade muito grande. Na opinião de vocês, Basílio e doutor Alain, nesse cenário de informalidade, vocês recomendam essa separação de SCM e SVA? Será que não é uma isca perigosa dentro desse contexto? Eu acho que é fundamental a separação, porque o doutor Alain falou uma coisa muito clara, inclusive na enquete, no que falou aí, 30 e pouco por cento não tem problema. Por que não tem problema? Porque são do simples. 78%, quase 80% das empresas de provedores são do simples. Quem está no simples e fatura muito pouco, está longe do limite do simples,
Ele ficar fazendo uma nota só e ter mais segurança jurídica e não ter problema nenhum, acaba sendo a opção natural de empresa, mas é uma empresa que não vai crescer. Então, uma empresa que está no Simples, fazendo uma única nota de telecomunicações, é porque ela quer ganhar R$100 mil, R$150 mil por mês para o resto da vida, não quer passar disso. Aí, ele vai manter esse esquema. Se a pessoa tem um mínimo de intenção de crescer, de se tornar uma empresa perene, uma empresa que possa crescer, que possa expandir, ele tem que começar a dividir o serviço SCM e SVA desde quando ele está faturando R$10 mil por mês. Porque quando ele chegar nos 300 e pouco, ou 400 e pouco que vai mudar agora, ele não tem mais como explicar por que ele fazia uma coisa só. E ele fazia uma coisa só porque o imposto era 3%, 4%. Na hora que chega em 37%, ele morre. Então, o problema todo está no imposto, e eu acho que a separação, como o Alan falou, ela é conceitual e ela existe. Você não usar, desculpe, mas é quase uma preguiça, vamos dizer assim. Por preguiça e por simplicidade é melhor fazer assim. Mas isso vai manter a pessoa restrita. As grandes empresas de telecomunicações usam essa separação? As grandes empresas já usaram essa separação, e elas foram muito fortemente atacadas pelo fisco. A Embratel usava, e ela chegou num ponto onde ela começou a tomar pressões muito fortes e acabou tirando esse conceito. Em 95, quando a gente contratava a Link da Embratel, vinha a porta IP e a conexão. Eram dois preços diferentes. Eles estavam já com esse conceito estabelecido. A GVT, a gente sabe que sempre usou isso e foi obrigada a mudar o conceito, senão ela não conseguia entrar em São Paulo por uma questão de chantagem. Para mim, isso já não é nem fiscalização, isso é uma chantagem tributária. Então, elas adorariam separar, com certeza. Doutor Alan? Faço as minhas palavras, as palavras do Basílio, foi muito bem colocado, só gostaria de fazer uma pontuação. Quando a empresa está no Simples Nacional, o que eu escuto dos senhores é o seguinte: quem está no Simples está no céu. Então, eu não tenho que me preocupar. Quando começa a crescer, eu escutei, atendo várias empresas, eu escutei outro dia um senhor me falar assim: olha, nasceu mais um neto meu, graças a Deus, que eu vou poder abrir mais uma SCM, para não sair do Simples Nacional. Então, tudo perpassa pela questão do crescimento da empresa. Aí começam as engenharias societárias, para as empresas não saírem do Simples Nacional. Aí eu crio mais uma SCM, eu crio mais uma SCM, todas no Simples Nacional. Não, porque eu não separo os serviços, eu crio mais uma SCM, aí sabe o que acontece? Bate a receita lá e descaracteriza todas as empresas, porque a gente tem um grupo empresarial, a gente tem um grupo econômico. Então, eu faço as minhas palavras, também respondendo ao segundo questionamento, as grandes operadoras realmente faziam isso e foram veementemente atacadas. A GVT até sofreu uma ação judicial na época, e ela fez um acordo para fins de que faturasse tudo como telecomunicações. Então, historicamente, essa separação sempre existiu. E eu aconselho, sim, que seja feita e continuada essa separação. Perfeito. Vamos abrir para mais uma pergunta e a gente vai ter que encerrar, infelizmente. Não sei, as moças estão coordenando o microfone ali no fundo, por gentileza. Bom dia, Daniele Frasson, da Brint. Minha pergunta é direcionada para o doutor Alan e para o senhor Basílio, presidente do Conselho. Hipoteticamente, uma empresa, várias aqui de telecom, que estão na iminência de sair do Simples, ou reavaliaram seu plano estratégico e pretendem o crescimento. Mas a vida inteira praticaram a tributação 100% SCM. E agora, depois desse painel explicativo aqui da Brint, sai daqui com novas ideias e pôr em prática. E agora? O que eu faço, então? Como virar a chavinha e passar a fazer a divisão? Muito importante, agradeço a pergunta, muito importante a pergunta. O que tem que ser feito, primeiramente, é um planejamento tributário. Isso não tem dúvida. Você tem que fazer esse planejamento da sua empresa para ver como é que você vai resolver essa situação, e como é que você vai sair e começar a fazer a separação do serviço, para que você não atraia uma fiscalização da Fazenda, principalmente, e
e que possa tratar os serviços da forma como eles são conceituados. Então, respondendo à pergunta, o que tem que ser feito inicialmente é um planejamento tributário, porque, como eu disse, existem inúmeros modelos de negócios. Tem empresas que, ao sair do Simples, começam a fazer arquiteturas de negócio que perpassam por franquias, perpassam por separar empresas diferentes, enfim. Então, o que tem que ser feito realmente é um planejamento tributário e societário da empresa. Tem uma coisa importante que é o seguinte, a empresa quando sai do Simples, inclusive esse é o próximo painel que a gente vai ter agora, vai falar um pouco sobre esse assunto, a empresa quando sai do Simples, ela é fatalmente fiscalizada. Você não vai sair do Simples para passar para o lucro real e para o lucro presumido sem ser fiscalizado. Não imediatamente, vai acontecer dali a algum tempo, mas você vai ser fiscalizado. Quando a empresa está no Simples, a possibilidade de fiscalização tributária é muito menor, porque o próprio fisco sabe que não tem muito o que fazer com essa empresa. Ela emite um único documento fiscal, recolhe e está resolvido. Então, a fiscalização numa empresa simples é muito pequena. Você, enquanto está no Simples, você tem todo o tempo do mundo para poder se organizar e se estruturar sem medo de que o ano passado era de um jeito, esse ano é outro. Não vai ter problema. Até você sair do Simples, isso não vai criar problema para você. São as dores do crescimento. Doutor Aníbal, para a gente encerrar, o senhor gostaria de dizer mais alguma coisa com relação a essa polêmica? Não, eu queria, primeiro de tudo, nesse encerramento, agradecer essa oportunidade de estar aqui com a Abrint, o doutor Alain, o Basílio, principalmente porque eu vi que o debate ganhou um sentido muito prático e acho que é por isso que a Abrint está crescendo tanto em número de associados, justamente porque tem procurado dar esse tipo de respostas. E o que nós da Anatel temos que fazer é estar permanentemente atentos a esses passos e temos procurado estabelecer essa conversação permanente com a Abrint, justamente para a gente tentar encontrar o ponto de equilíbrio aonde a gente pode contribuir de maneira mais efetiva para o aumento da competição e o crescimento dos pequenos. Então, agradeço muito a oportunidade, fico muito feliz pela oportunidade e vou acompanhar atentamente os próximos painéis aqui, porque, com certeza, a gente vai ter elementos muito ricos para acompanhar. Muito obrigado, doutor Aníbal, obrigado, Basílio, obrigado, doutor Alain. Peço uma salva de palmas aos nossos palestrantes. Passo a palavra, então, para a Marisa, para montar o próximo painel. Nós vamos, então, em nome da organização geral deste encontro, agradecer aos integrantes deste painel, aos nossos palestrantes, ao debatedor, ao moderador, convidando-os a ocuparem seus lugares junto à plateia. Nós esclarecemos às empresas provedoras aqui presentes que não forem associadas da Abrint que a associação conta com uma equipe à disposição de todos para que possam realizar suas filiações. Basta dirigir-se ao Espaço Abrint para fazer parte da maior e mais representativa associação de provedores do país. O próximo painel tem como tema Crescer e sair do simples. Evolução ou morte súbita? Entenda os riscos que envolvem a saída do simples e como fica a tributação com as novas regras para 2018. Nós temos o prazer de convidar para compor o palco a senhora Lia Ribeiro, diretora da Momento Editorial. Os palestrantes, senhor Cristiano Iasbeck, diretor de negócios do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. O senhor Tiago Moreira, analista na Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do SEBRAE Nacional. Convidamos agora os debatedores deste painel, senhor Túlio Borges, diretor jurídico da Abrint, senhor Paulo Henrique Silva Vitor, advogado do escritório Silva Vitor, senhora Cristiane Sanches, diretora da NetServe. Vamos receber os integrantes desse painel com o nosso aplauso.
E nós informamos a todos que os melhores momentos das apresentações aqui feitas serão disponibilizados no site da Abrint. O conteúdo completo, o material completo, será disponibilizado apenas às associadas da Abrint. Neste momento, nós temos o prazer de convidar para moderar este painel a senhora Lia Ribeiro. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês e para um debate que é super importante aí para o crescimento e para o fortalecimento dos provedores regionais, principalmente dos pequenos que estão no processo de crescimento. Para fazer a primeira abordagem sobre o tema, eu vou passar a palavra para o Túlio Borges, que é conselheiro da Abrint. Bom dia a todos, sejam bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês, nesse tema que é uma continuação da palestra anterior. Lá foi discutido os conceitos que nós vamos aplicar aqui na questão tributária. Esses conceitos, SM e SVA, vocês vão ver como impactam agora de uma forma muito significativa. Nós vamos apresentar alguns números, embora fizemos uma enquete aqui, 37% considerou que não atrapalha o seu negócio, vocês vão ver que não é bem assim. A partir do ano que vem, com a mudança do Simples, as novas faixas que vão entrar vão cair de 20 para 6, vai haver um aumento da carga tributária no Simples. Quem estiver no Simples e chegar a 3.600.000, embora a nova faixa vá até, o novo limite vai até 4.800, já vai sofrer o impacto. Então, é muito importante saber como fazer essa separação, como ter um plano de contas super correto, como se defender do fisco de uma forma muito tranquila. Eu vou passar a palavra para o Cristiano Yazbek, do IBPT. Ele vai ter aí vai mostrar para vocês um estudo que a Abrint contratou, que mostra o que é o setor, qual que é a empregabilidade do setor e o que vai acontecer a partir do ano que vem, para tirar vocês um pouquinho dessa zona de conforto aí, que achando que está tudo bem, mas não está.